Quando você tiver encontrado um bom momento para ensinar seu filho, o próximo passo é fornecer um prompt para ele dizer ou fazer um sinal que representa a palavra. Você faz isso mostrando o que fazer, ou seja, modele dizendo a palavra enquanto mantém o item à vista, mas fora do alcance do seu filho. Faça seu melhor para orientá-lo a dizer a palavra ou fazer o sinal correspondente antes de lhe dar o item. Se estiver usando cartões com figuras, você pode gesticular para a imagem enquanto diz a palavra em voz alta. Durante suas sessões de ensino, se seu filho começar a dizer a palavra por conta própria, antes de que você dê o prompt, você pode começar a esvanecer seus prompts. Para fazer isso, aguarde alguns segundos enquanto segura os itens à vista da criança, mas não diga nada. Se seu filho não pedir o item depois de alguns segundos, forneça o prompt. Dar a seu filho alguns segundos para pedir o item por conta própria ajudará a promover a autonomia dele para fazer pedidos. O próximo passo é reforçar todas as tentativas de solicitação dentro e fora das sessões de ensino. Mesmo que seu filho não pronuncie a palavra ou faça o sinal completamente correto, ainda assim, reforce dando uma pequena quantidade do item. Se você estiver ensinando itens comestíveis, dê ao seu filho apenas um pequeno pedaço do item. Se você estiver ensinando a pedir brinquedos, permita que ele brinque com o brinquedo por cerca de 30 segundos. Dar ao seu filho pequenas quantidades do reforçador ajuda a manter sua motivação alta e também permite várias tentativas de ensino em uma única sessão de aprendizagem. Por exemplo, se seu filho está aprendendo a pedir cookie, é melhor partir o cookie em 5, 10 pequenos pedaços, o que resultará em 5, 10 oportunidades de ensino, em vez de apenas uma se você der o cookie inteiro. Se em algum momento durante o ensino seu filho disser a palavra errada, certifique-se de corrigir o erro antes de entregar o reforçador. Faça isso fornecendo um prompt para que ele pronuncie ou sinalize a palavra corretamente e assim que ele pronunciar corretamente, entregue o item. O passo ou componente final ao ensinar seu filho a pedir é praticar o máximo possível. Existem centenas de oportunidades ao longo do dia para ensinar seu filho a pedir. Aproveite bem essas oportunidades e faça-o praticar o máximo possível. Por exemplo, você pode utilizar o horário das refeições para praticar a solicitação de itens alimentícios. Divida a sobremesa em pedaços pequenos e faça com que seu filho peça cada pedaço. Quando estiver envolvido em uma atividade lúdica com seu filho, faça com que ele solicite cada brinquedo com o qual você está brincando. Quanto mais seu filho praticar, pedir os itens que ele quiser, mais rápido ele aprenderá. Agora, responda a seguinte questão. Quando você deve ensinar seu filho a pedir de forma apropriada? 1. Durante o lanche. 2. Todas as noites antes de dormir. 3. De manhã, quando ele acordar. 4. Quando ele estiver motivado a obter o item, quando ele quiser o item. E a resposta correta é 4. Quando ele estiver motivado a obter o item, quando ele quiser o item. Um componente fundamental do treino de comunicação funcional é tentar sempre reforçar os pedidos apropriados. 1. Verdadeiro. 2. Falso. E a resposta correta é 1. Verdadeiro. Agora, vamos juntar o que aprendemos até aqui. As 4 razões comuns pelas quais os indivíduos apresentam comportamentos problema são atenção, acesso a itens tangíveis,
fuga e automático. Agora, vamos discutir como aplicar cada uma das 3 estratégias discutidas anteriormente e comportamentos mantidos por diferentes consequências. Esta tabela mostra como podemos implementar as estratégias que acabamos de discutir de acordo com a razão pela qual o comportamento problema ocorre. As áreas verdes são estratégias que funcionarão para reduzir o comportamento problema. A parte inferior em vermelho mostra consequências que podem piorar o comportamento e devem ser evitadas se possível. Primeiro, vamos falar sobre estratégias para comportamentos mantidos por acesso à atenção. Uma das estratégias que você pode utilizar é o reforçamento não contingente, NCR. Lembre-se, NCR é quando você dá recompensas de graça. Neste caso, a recompensa será atenção. Por exemplo, você pode fornecer atenção a cada 3 a 5 minutos ao longo do dia, independentemente do que seu filho esteja fazendo. Fornecer atenção a cada 3 a 5 minutos pode parecer trabalhoso, mas não precisa ser. A atenção pode ser dada em pequenas quantidades. Por exemplo, você pode dar ao seu filho um abraço rápido, um sorriso ou um tapinha nas costas, o que leva apenas alguns segundos. Você também pode, ocasionalmente, fornecer atenção por um tempo maior. Por exemplo, você pode se sentar e jogar um jogo ou colorir com seu filho por alguns minutos. Uma coisa que você deve lembrar é que, mesmo que você esteja dando atenção frequente, de graça, ainda assim, lembre de dar atenção aos bons comportamentos quando eles ocorrerem. Você também pode usar o treino de comunicação funcional, FCT, para comportamentos mantidos por acesso à atenção. Lembre-se de que o treino de comunicação funcional é quando você ensina seu filho uma maneira apropriada de pedir o que ele quer. Neste caso, você o ensinará a pedir atenção de forma apropriada. Primeiro, você precisará decidir o que ensinará seu filho a dizer. Por exemplo, você pode querer que ele diga "preste atenção em mim", ou "ei mãe", ou "venha brincar comigo". Um bom ponto de partida é identificar de quem seu filho geralmente quer atenção e em que situações. Então, você pode determinar uma forma de pedir que faça sentido para seu filho. Depois de decidir o que seu filho deve dizer, ensine-o quando ele estiver calmo e não estiver apresentando o comportamento problema. Explique a ele como você quer que ele peça e pratique a nova habilidade. Se você perceber uma oportunidade para seu filho usar essa nova habilidade ao longo do dia, lembre a ele de fazê-lo. Se seu filho se engajar no comportamento problema, espere até que ele se acalme e depois lembre a ele de pedir de forma apropriada. Depois de ter ensinado seu filho uma maneira apropriada de solicitar atenção, não deixe de dar atenção sempre que ele pedir. Assim, você estará recompensando e fortalecendo a nova habilidade, para que esta ocorra com mais frequência. Outra estratégia que você pode usar para comportamentos mantidos por acesso à atenção é a extinção. Lembre-se de que a extinção é quando você retém a recompensa relevante quando o comportamento problema ocorre. Neste caso, você reterá a atenção quando o comportamento problema ocorrer. Para implementar a extinção, siga o método de ignorar de forma programada. Evite interagir de qualquer forma com seu filho enquanto ele estiver apresentando o comportamento problema. Se você achar muito difícil ignorar seu filho quando ele estiver apresentando o comportamento problema, preste atenção em outra coisa ou em outra pessoa. Se seu filho estiver seguro e não correr o risco de se machucar ou ferir outras pessoas, você pode até mesmo considerar sair do ambiente, mas fique por perto
só por precaução. Lembre-se de se manter firme durante a explosão de extinção. Se você não achar que consegue lidar com a explosão, considere não usar a extinção até que esteja pronto. Lembre-se de que toda e qualquer atenção pode servir para recompensar o comportamento problema. Por essa razão, coisas como reprimendas destinadas a corrigir o comportamento podem, na verdade, piorar o comportamento a longo prazo. Ao gerenciar o comportamento problema, mantido por acesso a itens tangíveis, você pode usar as mesmas estratégias que acabamos de discutir. Ao utilizar o NCR nesta situação, você permitirá o acesso frequente a itens e atividades preferidas. Você pode fazer isso permitindo que seu filho tenha livre acesso aos seus brinquedos ou jogos favoritos. Você também pode entregar pequenos itens tangíveis a cada poucos minutos, tais como pequenos pedaços de um petisco ou doce. Se determinados itens ou atividades estiverem completamente fora das possibilidades, tente permitir o acesso a itens e atividades alternativas que seu filho provavelmente gostará. Por exemplo, se seu filho realmente gosta de brincar ao ar livre, mas estiver chovendo forte, arranje uma atividade divertida dentro de casa que seu filho gostará de fazer. Você também pode usar o treino de comunicação funcional para gerenciar o comportamento problema mantido por acesso a itens tangíveis. Se houver itens ou atividades específicas que seu filho frequentemente deseja, ensine-o a pedir esses itens, atividades. Quando seu filho estiver calmo e não estiver engajado no comportamento problema, ensine-o o que fazer ou dizer e faça com que ele pratique. Se você perceber uma oportunidade para seu filho usar a nova habilidade, forneça um prompt para ele. Além disso, lembre-se de fornecer o item atividade quando seu filho o solicitar de forma apropriada. Quando usar o FCT para comportamentos mantidos por acesso a itens tangíveis, seja cauteloso. Por exemplo, pode ser que seu filho já saiba como pedir apropriadamente, mas se engaja no comportamento problema quando você diz não ou espere. Se este for o caso, você não precisa ensiná-lo como pedir o item. Ele já sabe como pedir, mas precisa aprender a esperar. Esperar ou tolerar, receber um não, são habilidades que podem ser ensinadas como qualquer outra. Você pode ensinar seu filho a interagir com um item ou atividade diferente quando o original é negado e aumentar o tempo que ele é suposto esperar por algo que queira. É importante notar que inicialmente seu filho provavelmente não conseguirá esperar por horas a fio. É recomendável começar com pequenos períodos e depois aumentar gradualmente ao longo do tempo. Outra estratégia é ensinar uma resposta alternativa ao comportamento problema. Por exemplo, você poderia ensinar seu filho a obter o item ou atividade por conta própria, em vez de pedir ou engajar-se no comportamento problema.